Graças a Deus, irmãos. Vou tentar não demorar assim muito tempo, porque apesar da mensagem que vou dar, que é muito importante, espero ser pelo menos curto e tentar passar a mensagem que quero passar. Que é um problema que eu tenho e que todos nós temos, e é um problema que impede todos nós, não só de ter bênçãos, como muitas vezes incham o nosso orgulho e diminuem o nosso testemunho acerca do Senhor. E este problema que eu vou tentar falar é acerca do julgamento. E não é acerca do julgamento do Senhor para o homem, mas é mais o julgamento dos homens. Para tentar mostrar, vamos só abrir em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. E versículos 11 e 12. E diz o seguinte: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vemos aqui, irmãos, que o homem tinha pecado e o maior problema que nós sabemos que temos é o pecado, mas logo a seguir é o julgamento. Porque Adão, além de se desculpar, ele julgou o Senhor, dizendo: A mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e comi. Ou seja, Adão estava a julgar o Senhor por ter-lhe dado uma mulher que deu-lhe a comer da árvore o fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, apesar disto ele sabia que fruto era, porque ele disse que ela tinha-lhe dado da árvore, e ainda assim Adão pecou e foi lançar as culpas no Senhor. E isto é um problema que nos afeta a nós e que nós temos, e constantemente julgamos os outros, e principalmente muitas vezes nós julgamos o Senhor de falhas e de pecados que muitas vezes nós cometemos e que nunca é culpa do Senhor, mas é nossa. No entanto, nós passamos toda a nossa vida a julgar. Julgamos acerca do que é melhor para nós, julgamos, por exemplo, acerca de que tal casa ou tal carro é o melhor para mim. Aquela casa tem 4 assoalhadas, tem isto, tem sótão, tem cave, tem uma boa varanda. Esta casa é a melhor que é para mim. E muitas vezes também julgamos o que é melhor para os outros. Os pais julgam sempre o que é melhor para os filhos. Chega uma altura em que os filhos são bebés, em que deixam leite e começam a comer certas comidas, como por exemplo as papas, as sopas, e ao longo da nossa vida nós vemos isto. Mas a parte principal e a parte que nós vemos na Bíblia logo no início é o facto de nós andarmos a julgar-nos uns aos outros por certas atitudes e certos caráteres que não só rompem a comunhão entre os irmãos, como também encham o orgulho. E este é o problema que eu principalmente quero clarear, que nós não somos bons a julgar por nós mesmos. Como eu disse agora antes, estes tipos de julgamento, eu pelo menos dei-lhe o nome do julgamento 2 vezes 2. Ou seja, nós julgamos acerca de nós, o que é melhor para nós, e julgamos muitas vezes acerca do nosso caráter. Ou seja, que nós somos bons, que nós temos coisas boas, o nosso carácter é bom, muitas vezes autodenominamos como pessoas humildes, como pessoas sinceras, ou seja, muitas vezes julgamos as nossas virtudes. Mas quando é acerca do nosso defeito, dos nossos pecados, nós muitas vezes ocultamos isto. No entanto, vou tentar falar acerca disto um bocado mais detalhadamente. Primeiramente, como disse, nós não somos bons a julgar por nós mesmos. Não somos bons a julgar o que é melhor para nós. A verdade é que nós não temos vocação, nem temos a capacidade para o fazer. Porque muitas vezes nós, quando fazemos com base nos nossos desejos e com base, como muitos dizem, o que nos diz o coração. Digo isto entre aspas, porque é o que muitas vezes muitos jovens, e eu na minha escola ouço muitas vezes: não sei o que é que hei de fazer. Não sabes o que é que has de fazer? Sim, não sei se escolho este curso, escolho outro. Olha, vai pelo que o teu coração te diz. E eu, pronto, está bem, vou ouvir o meu coração. No entanto, a Bíblia diz-nos, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, não podemos confiar nem basear o nosso julgamento no que diz o nosso coração.
Muitas vezes nós confiamos nele e muitas vezes ele engana-nos e falhamos completamente, e mais tarde veremos que as nossas escolhas, se eu tivesse naquela altura eu não escolheria isto. Por exemplo, pegando outra vez no exemplo da casa, a casa que eu tenho, naquela altura quando eu comprei, se pudesse tinha escolhido outra, não escolhia esta. E muitas vezes julgamos por nós mesmos e mais tarde desiludimos e caímos em desilusões e entristecemos de maneira vã. Mas nem tudo está perdido. A boa notícia é que o Senhor Deus sabe o que é melhor para mim. Em Lucas 16,15 é dito: Deus conhece os vossos corações. E em Salmos 94, não vejam, ouçam só, eu vou citar. Quem quiser e tiver, tire notas. Em Salmos 94 e no versículo 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. E ainda Romanos capítulo 8, versículo 27: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Temos ainda Mateus capítulo 6 e versículo 8: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E temos ainda Mateus capítulo 10 e versículo 30: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele conhece-me bem e sabe exatamente o que é melhor para mim, e Ele preenche mais do que eu próprio podia preencher com as coisas deste mundo. E nós sabemos isto pela Sua Palavra. Isto sabemos que não estamos capacitados por nós mesmos a conseguir julgar o que é melhor para nós, e sabendo que muitas vezes nós caímos em desilusão e tristeza, pode não ser logo, porque sabemos pela Palavra de Deus que o pecado, por um pouco de tempo, pode parecer bom. Eva, antes de comer do fruto, ela olhou para a árvore e viu que era boa. Ela teve aquele desejo de comer. No entanto, depois dela comer e dar ao marido para comer, vieram grandes tristezas e eles foram expulsos do jardim do Éden. E em alguma dúvida, nós devemos recorrer sempre à Palavra de Deus, à Bíblia. Ela é o nosso guia e é a nossa luz, e ela que pode dar-nos o entendimento a fazer o que é correto, e não só o que pode ser bom para nós e o melhor para nós, como também glorifica o nome do Senhor. Outra coisa importante a clarear, e é a parte que eu me vou tentar falar um pouco mais, é acerca do julgamento dos outros. Muitas vezes nós somos mais rápidos a julgar os outros do que examinando-nos a nós mesmos, vermos se nós estamos bem ou mal, não só acerca do nosso caráter, como acerca de uma atitude com qualquer outra pessoa, seja um irmão, seja um familiar, seja um amigo, seja quem for. E aqui eu vou pegar num texto que estava na página da igreja, que é acerca de nós não estarmos desqualificados a julgar os outros. E aqui Charles Swindoll mostra-nos a razão e diz: o que impede de estarmos qualificados de julgarmos os outros? Primeiro, não conhecemos todos os factos. Segundo, não podemos ler os motivos. Terceiro, a impossibilidade de sermos totalmente objetivos. Quarto, faltar-nos o quadro completo. Quinto, vivermos com pontos mortos, ou seja, não conhecermos tudo. Sexto, sermos imparciais e termos perspectivas nebulosas. E sétimo, e por último, acima de tudo, nós sermos imperfeitos e inconsistentes. Quantas vezes precipitamos-nos a tirar conclusões expressas em declarações críticas, só para descobrirmos mais tarde que não tinham sequer razão de ser, ou seja, somos injustos. Depois desejamos que nos tivesse sido arrancada a língua. E ele acaba citando passagens em que uma delas diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5: portanto, nada julgueis antes de tempo. Ainda em Romanos 14,4: quem és tu que julgas o servo alheio? Temos ainda em Romanos, logo no mesmo capítulo, no versículo 13: e assim que não nos julguemos mais uns aos outros. E por último, Romanos 2,3: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus. E isto mostra-nos a principal razão, que é o que nós fazemos realmente não é julgar, porque nós estamos incapacitados para o fazer. Mas o que fazemos realmente é acusações. Nós mais facilmente acusamos os outros do que julgamos. É o que nós fazemos realmente, não julgamos realmente as outras pessoas. E aqui temos a ver um bocado a diferença entre acusar e julgar. Acusar é imputar uma falta, um erro ou muitas vezes um crime a alguém, enquanto julgar é pronunciar sentença ou sentenciar.
Ou seja, muitas vezes o que eu faço é atribuir a responsabilidade de uma falta, de um erro ou de um pecado a alguém, muitas vezes em tom de crítica, e depois pronuncio uma certa sentença contra ela. Aqui o grave é que ao fazer isto eu estou a ser hipócrita, pois tendo eu uma trave no meu próprio olho, critico o argueiro que está no olho do meu irmão. E isto aqui tirei do Cornelius Stam, do livro dele. Também tirei uns certos pensamentos do livro dele, que é o Sermão da Montanha e o Evangelho da Graça. Quando o faço precipitadamente, sendo muitas vezes um tropeço para o meu irmão, ou um escândalo, do que edificante. E isto enfraquece muito o nosso testemunho e nada tem de espiritual. Muitas vezes nem precisa ser diretamente com a pessoa, nem preciso eu ir falar com a pessoa e acusá-la e julgá-la. Às vezes basta eu pensar acerca disso, porque depois ao pensando e eu de certa forma ao julgar e eu, no meu pensamento ao acusar essa pessoa, muitas vezes lanço a minha sentença, ou eu penso, bem, este indivíduo fez isto, não vou mais falar com ele. Não lhe vou dirigir a palavra tão cedo, enquanto ele não mudar. E eu mantenho isto no meu coração, não vou falar com o meu irmão, e depois o que acontece é que eu vou agir de forma diferente com ele. Muitas vezes posso deixar de falar com ele, ou posso ser mesmo rude a falar com o meu irmão ou qualquer outra pessoa, e isso depois é mau, porque depois enfraquece o meu testemunho e impede-me de ter a comunhão que eu podia ter, e que podia ser uma bênção até mesmo para mim. Aqui tem uma passagem tirada desse texto do irmão Stam, que já está na glória, em que ele cita Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2, em que diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Acrescentando ainda, assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Muitas vezes, quando julgamos ou acusamos os outros, fazemos com intenção até. Fazemos com forma para tropeço do irmão ou escândalo. E isto é muito grave. É muito grave e muito mau, não só para nós, como também para o irmão, que muitas vezes pode estar a ser julgado injustamente. E nós estamos a fazê-lo de modo hipócrita. Querendo um bocado aprofundar mais estes versículos de Romanos 14:3 e Mateus capítulo 7, 1 a 9, certamente que sabemos que não devemos julgar os outros, muito menos acusar, para não sermos também julgados por essas pessoas e até por outras, por causa de pecados passados que nós cometemos. Também não devemos fazê-lo porque nós falhamos e em nada temos de bom, diferentemente do outro irmão. O outro irmão pode pecar em algum aspecto, mas eu vou pecar no outro. Posso não pecar no mesmo aspecto que o meu irmão, mas eu certamente vou falhar também. Também porque todos nós estamos na mesma posição relativamente aos pecados, ou seja, todos nós precisamos da salvação e ninguém o alcançou por mérito próprio. E ainda, para não servirmos de tropeço ou escândalo ao irmão, pois poderemos até muitas vezes ser precipitados ou mesmo desencorajar e criar um mau ambiente entre os irmãos. Ou seja, o julgamento precipitado e hipócrita sobre os outros deve ser rejeitado. Indo mais fundo ainda, não devemos julgar os outros, ou antes acusá-los, não só por causa disto, mas para nós não sermos julgados pelo Senhor. A Bíblia diz: mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também, porque desprezas o teu irmão. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará de conta a si mesmo a Deus. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, versículos 10 a 13. Todos nós sabemos que vamos dar contas a Deus, e é muito mal nós termos de dar contas de julgamentos ou de algo que eu fiz ao meu irmão, a alguém que eu vou passar a eternidade junto com ele, e isto vai ser muito mal. Faço nota que nós, quando formos comparecer diante do tribunal de Cristo, não seremos julgados ao inferno, mas sim repreendidos como de pai para filho. Muitas vezes, quando eu era mais novo, e às vezes de vez em quando sim, era nas jaragatas com o meu irmão, muitas vezes os nossos pais repreendiam-nos. Porque é que tu fizeste isso ao teu irmão, porque é que foste mal com ele. Eles repreendiam-nos, mas no entanto eles não nos castigavam ao inferno, por assim dizer. Eles obrigavam-nos os dois a fazer as pazes, e nós fazíamos
Claro, quando era sentido. E acerca do Senhor é a mesma coisa. Se nós vamos julgar um irmão, vamos ser injustos com ele, nós vamos ser repreendidos pelo Senhor como pai para filho. E certamente que o Senhor não quer que isto seja feito nos irmãos, pois quando há julgamento entre os irmãos, quando há acusações, isto pode até mesmo destruir igrejas. E certamente que o Senhor não quer que o seu povo, que a sua igreja, que o corpo de Cristo, esteja em desunião, mas sejam todos unidos em redor da sua palavra, do Senhor. E quando alguma falta é cometida, nós o que devemos fazer é encorajar. Se for relativamente a nós, devemos perdoar e tentar ajudar as outras pessoas a melhorar. Seja nós ajudando essa pessoa pessoalmente, fazendo discipulado, sabendo como é que a pessoa está, ajudar de alguma área na sua vida, ou seja mesmo por orações. No entanto, quero aqui mostrar-vos que nos Evangelhos nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo nunca foi julgado. Lemos, por exemplo, quando o Senhor é apresentado a Pilatos, lemos assim, Pilatos diz: que acusação trazeis contra este homem? Notem que ele diz, porque é que trazeis este homem em julgamento? Ele não diz isso, ele diz que a acusação é que tens contra este homem. Lemos também, quando o Senhor já crucificado, ele tinha por cima da cabeça dele a sua acusação. Diz assim em Mateus 27, versículo 37, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Ou seja, nos Evangelhos nós vemos mesmo que Jesus, ao ser acusado, ele foi acusado, ele não foi julgado. E isto mostra que que o homem, no geral, não está qualificado para julgar os outros. Lemos, por exemplo, em Marcos 14, versículos 56 e 57, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, e levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele. O Senhor nunca foi julgado, nem é julgado, apesar de Ele levar os nossos pecados e Ele sofrer a condenação que nós merecíamos. Lemos em João capítulo 5, 27, que o Senhor não é julgado porque o juiz é Ele. E lemos assim: e o Pai deu-lhe poder de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do Homem. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. Lemos ainda em Lucas 22,69. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Visto isto, devemos ter cuidado no julgamento uns dos outros, pois podemos acusar os outros, sendo até mesmo injustos. E não nos devemos preocupar com isso, em julgar os outros ou acusá-los, porque nós mesmos sabemos que o Senhor, Ele mesmo, julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre os povos com retidão. Salmos 9, versículo 8. Portanto, não nos temos de preocupar com o julgamento dos outros ou em acusá-los, mas sim preocupar-nos na santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Em 1 Tessalonicenses, em todo o capítulo 4 é falado, e podemos ver, Paulo fala da santificação, do amor fraternal para com os irmãos, uns com os outros, e ensina também a nós a trabalharmos, a não dependermos de outros. Porém, sabemos que o homem espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2,15. Ou seja, nós, o verdadeiro homem espiritual, o verdadeiro crente, notem, julga todas as coisas, não é todas as pessoas. Isto muitas vezes alguns confundem e acham que Paulo, ao dizer isto, é que o verdadeiro homem espiritual vai julgar todas as coisas e inclui os outros. Só que Paulo não diz isso. Paulo diz as coisas. E quando Paulo fala destas coisas, ele fala entre nós estarmos firmes e nós devemos julgar sempre entre a verdade e o erro. São estas coisas que Paulo fala, e não os homens. E muitas vezes isto implica nós, muitas vezes, a resistirmos ao que está errado. E muitas vezes o que está errado vem da boca de outros. E nós devemos resistir ao que eles dizem, mas não a eles. Para com os outros nós devemos agir sempre em amor, mas no entanto, neste caso acerca da doutrina e da palavra de Deus, nós devemos resistir a isso. Ou seja, eu amo o meu irmão, mas porque eu amo o meu irmão eu não vou fazer o que ele faz ou o que ele diz para eu fazer. Se eu vejo que isso não está de acordo com a palavra de Deus, eu não vou fazer isso. No entanto, eu não vou deixar de amar o meu irmão por isso. Lemos isso, por exemplo, em Efésios 6, 11 a 13, em que é falado disso. Em Gálatas 2, 11 a 14, em que Paulo fala que ele foi
Pedro, no entanto, estava junto com os gentios, e ele depois obrigava os gentios a agirem como judeus. E Paulo, vendo que Pedro não estava a agir conforme a verdade do Evangelho, ele resistiu-lhe e foi falar com ele, a dizer que ele estava errado nesse assunto. Mas, no entanto, vemos que a Bíblia muitas vezes parece dar-nos uma certa autorização para julgar, quando alguém não anda bem e direitamente conforme o Evangelho. Notem que eu disse entre aspas autorização. Porquê? Porque nós não devemos julgar segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E esta autorização que eu disse para julgar, não é exatamente para julgar, mas para exortar. Ou seja, lendo Tito capítulo 1, versículo 9, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, agora notem, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a irmão, como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 2. Certamente que o Senhor indicava com estas palavras aos seus ouvintes que deviam julgar retamente e com equidade, não sendo hipócritas. E que devessem julgar com cuidado, de modo a também não estarem, de certa forma, errados. Ou seja, o homem verdadeiramente espiritual, citando outra vez o irmão Stam, o homem verdadeiramente espiritual está tão acima dos mais sábios deste mundo, sim, da maioria dos cristãos com quem ele entra em contacto, que ele os compreende, porém, eles nunca o conseguem compreender. É claro que deve haver mais crentes assim, homens de Deus que são verdadeiramente espirituais e verdadeiramente qualificados para julgar entre o que está certo e o que está errado, o que é e o que não é bíblico. Notem, é contra a doutrina, contra o que está certo e errado, mas não é contra os irmãos. Referindo-se às disputas entre os crentes, lemos Paulo a escrever: digo-vos isto, porém, para vos envergonhar. É assim que não se pode achar entre vós um homem sábio que possa julgar entre os irmãos. Nota, entre os irmãos, não é para julgar os irmãos. Se formos julgar ainda que de acordo com a verdade e conforme o que está certo, conforme a verdade do Evangelho, devemos ter cuidado antes de o fazer. Fazendo o quê? Examinando-nos a nós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos, para que não aconteça sermos repreendidos muitas vezes pelo mesmo. Não nos assiste, e citando aqui outro artigo que estava na página da igreja, que é chamada Disciplina, citado, digo: não nos assiste o direito de trocarmos impressões acerca dos pontos fracos, defeitos ou pecados alheios, a não ser com o objetivo de se orar quanto a que não nos achamos bem, e estando prontos a dirigir-nos à pessoa de que se trata e de lhe darmos atenção para o assunto em espírito de amor. Nunca digamos por trás das costas, seja quem for, o que teríamos relutância de lhe dizer face a face. E se, porventura, cometermos tal falta, dirijamos-nos à pessoa em questão, confessando a nossa falta e pedindo humildemente desculpa. Mas acolhamos de bom grado as críticas amáveis dos nossos amigos, que tanto divergem da crítica hostil, e consideremos com todo o cuidado o que nos disserem, não procurando desculpar-nos, ainda que esclarecendo-os quanto ao nosso ponto de vista. Se não tivermos razão, que o confessemos sem reserva. Porém, se a tivermos, mantenhamos com firmeza, mas com humildade, a nossa posição. No entanto, apesar de tudo isto, vemos Paulo, em 1 Coríntios 15, ele a dirigir-se a toda a igreja e a disciplinarem um irmão que tinha cometido uma falta. No entanto, Paulo, quando entra em contato com estes crentes, ele quando fala acerca disto, ele não fala particularmente aos pastores ou aos diáconos. Ele não dizem os pastores e os diáconos, sabendo que tal homem cometeu esse ato, não procuraram ser sábios e discipliná-lo. Não, ele não se dirige particularmente a eles, apesar de eles estarem incluídos. Paulo dirige-se a toda a igreja, a todos os coríntios. E sabendo ele que tal ato era conhecido, que tal irmão tinha cometido esse ato, e os irmãos todos sabendo, eles não disciplinaram conforme a palavra de Deus. E vemos Paulo a tomar as rédeas da situação e a tomar medidas, pois, como ele diz, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Lemos isto em 1 Coríntios, no capítulo 5, e versículo 6.
E vemos Paulo a falar dessa situação para que não começasse a haver outras situações semelhantes dentro do corpo de Cristo, e de modo a que permitissem que entrasse o pecado e que, neste caso, o corpo de Cristo começasse a tornar-se impuro, a ser impuro. Ou seja, nós muitas vezes quando vamos comer alguma coisa, se por exemplo vamos beber água, se a água tiver lá alguma coisinha, nós já não a bebemos. Deitamos fora e enchemos novamente. E verificamos que não está lá nada, nenhuma impureza. E se nós muitas vezes agimos deste modo, e dando por exemplo outro exemplo, se há alguma doença altamente contagiável e se for infecciosa de modo em que eu fico logo doente, muitas vezes o que nós fazemos e o que o mundo faz é mete as pessoas todas em quarentena. Ou seja, todos aqueles que estão doentes e que têm essa doença altamente contagiosa são completamente isolados, são postos fora e não ficam com ninguém que está bem de saúde. Para quê? Para não contagiá-los, para depois não ficarem todos. E Paulo aqui refere-se a esta parte do capítulo 5, é a mesma coisa em relação à igreja. Ou seja, nós sabendo disto, nós devemos agir desta forma, devemos entrar, por assim dizer, em modo de quarentena espiritual. E sabemos isto porque Paulo depois diz mais tarde, no capítulo 6, não se pode achar entre vós um homem sábio que possa julgar entre os seus irmãos, ou seja, não há alguém que mostre que esse pecado foi cometido e toma essas medidas perante todos, ou seja, seja um líder, mostra aos outros que tal ato foi cometido e que tem de tomar medidas. Mas, no entanto, nós devemos fazer isto de modo com mansidão, olhando por nós mesmos, porque nós também podemos ter cometido alguma coisa e vamos agir desta forma, estando nós errados também. Lemos isto, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Por conseguinte, Deus chama ao seu povo, não meramente a julgar os outros, mas a ser moral e espiritualmente qualificado para julgar em questões entre a verdade e o erro, e a conduta certa e a errada que estão em causa. Portanto, eu pessoalmente não posso julgar os outros pelo seu carácter ou conduta, mas posso, no entanto, admoestar e exortar, tendo em nota que devo examinar-me a mim mesmo, e que o homem verdadeiramente espiritual julga sempre entre o que está certo e o que está errado, o que está certo biblicamente e o que está errado. E não julguemos segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Acerca da verdade do Evangelho, tenho de resistir e expor a verdade. Lemos isto em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 7 a 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. No entanto, a Igreja deve julgar quando o pecado está dentro dela, pela palavra de Deus. E também, no que é falado do púlpito, se corresponde ao que está na Bíblia. Ou seja, eu estou aqui a falar para vocês, mas vocês devem julgar o que eu estou a dizer, se está conforme a palavra de Deus ou não. E Paulo cita, neste caso, Paulo fala disto aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15, em que Paulo diz: eu falo como a sábios, julgai vós mesmos o que eu digo. Visto isto, irmãos, nós temos agora outra parte importante, acerca do julgamento, é que nós, antes de julgarmos ou formos exortar um irmão, nós o que devemos fazer primeiro é examinar-nos a nós mesmos. E esta parte, citando 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Nós devemos constantemente e durante toda a nossa vida examinar-nos a nossa condição. A falta rigorosa da autoavaliação faz com que nós nos centremos mais nas falhas dos outros do que nas nossas próprias falhas. Preocupo-me muito mais em ajudar os outros a melhorarem certo aspecto nas suas vidas do que eu preocupar-me em melhorar a mim mesmo, quando eu preciso muitas vezes mais do que os outros melhorar certo aspecto, certa ação que eu cometo ou que eu erro. A falta rigorosa de autoavaliação torna-nos muito mais precipitados a julgar os outros ou a acusá-los, a criticar do que a encorajar e a orar em vez de ajudar e orar pelo outro irmão, e preocupar-nos mais em orar pelo outro irmão e em ajudar o outro do que a nós mesmos. Somos muito mais rigorosos com os outros, com o que os outros fazem, com o que os outros dizem, do que connosco mesmo, e somos muito mais tolerantes com nós mesmos.
Na bem conhecida passagem de Paulo sobre a ceia do Senhor, ele avisa contra a participação deste memorial sagrado de um modo indigno e acrescenta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Concluindo as suas observações sobre este assunto, ele diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isto foi tirado do Sermão da Montanha e o Evangelho da Graça de Deus, que eu tenho estado a citar, do irmão Stan. O exame próprio é bom para ver se nós estamos firmes na palavra de Deus, estamos a agir de forma biblicamente ou não. Para depois, exatamente, para ver o quão firme nós estamos na palavra do Senhor. Para depois, a firmeza, o modo que nós estamos firmes, depois é o modo que vamos agir com os outros. Se nós estivermos firmes doutrinalmente e no Senhor, se andarmos sempre com Deus, isto depois vai-se notar em todos à nossa volta. O exame próprio é bom para haver mudança. Antes de tomar uma atitude acerca das minhas ações, de algum caráter ou das minhas decisões, eu tenho de examinar bem a minha condição e o meu estado. Só depois de examinar-me a mim próprio é que posso tomar uma atitude que depois vai proceder à mudança do que é preciso. E tudo isto examinando-nos conforme a palavra do Senhor. O exame próprio é bom para ver que nós não somos bons. Ou seja, se eu andar sempre a examinar-me a mim mesmo, eu vou encontrar sempre falhas. Isso vai ser bom para depois eu melhorar essas falhas. E logo a seguir o exame próprio é bom para melhorar essas falhas. Sabendo se estamos bem ou mal, nós só o sabemos depois do exame próprio. E se estivermos dispostos a melhorar, nós tomaremos uma atitude logo a seguir. Principalmente no que toca a relações, seja entre pais, entre irmãos, seja relações entre amigos, entre casados. O exame próprio de nós, como muitas vezes estamos a agir com outra pessoa, ajuda-nos a melhorar também as relações, quebrantando o orgulho e o ego, e ajuda-nos mais a preocupar-nos com o próximo. Foi por eu examinar a minha condição de pecador que levou-me à minha conversão. E isso deve ser constantemente. Apesar de eu saber que todos os meus pecados estão perdoados, eu, no entanto, não devo permanecer servo do pecado. E muitas vezes nós, e alguns acham que a salvação é um passe de livre trânsito para continuar em pecar. No entanto, o apóstolo Paulo fala: se nós fomos livres do pecado, porque é que ainda nos fazemos servos do pecado? E nós, ao examinarmos a nós mesmos, pomos isto em prática, não só perante o Senhor, como também com os outros. O exame próprio é uma boa prática para se manter mesmo depois da salvação, ou seja, para eu continuar a ter paz comigo, sabendo que eu não sou nada, e a ter paz com o Senhor, ou seja, eu rebaixando-me e elevando o Senhor. O exame próprio pertence à chamada atualização ou renovação, sendo antes de haver renovação do espírito, há um exame dele mesmo. E isto agora vou citar uma parte que eu, como estou a estudar a nível informático. A nível informático temos o chamado update, que são atualizações, e o upgrade. Mas há uma diferença entre os dois. O update, que é a atualização, são ambos, é quando temos uma versão de um produto, por exemplo, de um programa ou do sistema operativo, como muitas vezes nós vamos ao computador, tem o Windows. Nessa parte, o que o computador muitas vezes faz, ele mostra-nos que tem de atualizar alguma versão ou algum programa. E o que o computador por si mesmo faz, ele examina todo o seu conteúdo e ele vê o que está velho e depois pede ao utilizador para atualizar, ou seja, para depois ir ao computador, descarregar na internet as coisas novas e ele depois mete as coisas novas. E isto muitas vezes serve para corrigir o próprio sistema, serve mesmo para melhorar e para completar ou substituir algumas coisas que estão em falta. No entanto, o upgrade é a substituição do mesmo, mas só que é da parte física do computador. Por exemplo, do teclado, ou do rato, ou da parte que faz todo o sistema funcionar, de tudo o que é físico no computador. Muitas vezes este chamado upgrade é a atualização desses componentes, ou de um aparelho, ou de qualquer outro aparelho eletrónico para uma categoria superior, verificando sempre se há alguma coisa em falta, se há alguma coisa de errado. E a nível informático isto muitas vezes é feito constantemente, ou todos os dias. Nós, a partir do momento que ligamos o computador, ele vai à internet e ele está sempre a ver se tem alguma coisa em falta, se é preciso corrigir alguma coisa. Isto pelo menos é bom para nós vermos que nós devíamos ser exatamente, muitas vezes agirmos como um computador, estarmos muitas vezes a examinar-nos a nós mesmos para depois corrigirmos alguma coisa. E isto é chamado
pelo apóstolo Paulo a renovação do entendimento, em que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, Paulo depois diz: já é uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis a injustiça, porque não sofreis o dano. Esta é das últimas partes que eu quero falar acerca do julgamento, que é nós muitas vezes quando estamos a ser julgados, nós não queremos ser julgados. Quando o irmão muitas vezes está-nos a exortar de alguma falha nossa, de alguma atitude errada, nós muitas vezes dizemos: então e tu, já olhaste para ti? Nós não queremos sofrer, lá está, não queremos sofrer a injustiça, não queremos ser exortados. E depois agimos muitas vezes desta forma. E é por isso que Paulo diz: porque é que não sofreis antes a injustiça? Já é uma falta haver demandas entre vós. Porque os coríntios andavam só com demandas, andavam com guerras, a julgarem-se uns aos outros, acerca da atitude deles. Paulo fala logo no início da sua carta: há contendas entre vós, diz ele, no capítulo 11. E depois Paulo diz: quero eu dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. E por causa disso havia demandas e andavam eles a julgarem-se uns aos outros só por causa de uma pequena coisa. É por isso que depois Paulo diz: está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo. Ou seja, e nós muitas vezes fazemos isto, acusamos os outros, e quando somos julgados, quando somos exortados, nós não queremos sofrer, lá está, a injustiça, ainda que muitas vezes seja de modo injusto. No entanto, acerca de muitas vezes, quando nós somos exortados e somos julgados ou disciplinados justamente, nós muitas vezes tomamos esta atitude. Mas nós devemos agir com humildade, sabendo que isso é verdade. Sendo isso verdade, nós devemos agir com essa humildade, pedindo perdão e querendo nós mesmos mudar nesse aspecto. É por isso que nós, lá está, voltando outra vez atrás, nós quando nos convertemos, nós pedimos perdão ao Senhor e quisemos mudar a nossa atitude, quisemos deixar de ser servos do pecado. E nós devemos fazer isto diariamente. Sendo nós, quando somos exortados justamente, devemos agir do mesmo modo, assim como agimos com o Senhor. Entre outras demandas que geraram confusão nos Coríntios, muitas vezes em que Paulo depois, mais tarde, diz que eles, havendo estas demandas, havendo este julgamento uns com os outros, eles já iam em juízo perante os injustos ou perante os infiéis. E perante este cenário chegamos à conclusão que a Igreja estava gravemente dividida e é por isso que Paulo tratou de uni-la novamente no amor de Cristo. Não é por acaso que o amor aparece 16 vezes em 1 Coríntios, no capítulo em 1 Coríntios, e 15 vezes em 2 Coríntios, sendo num total de 31 vezes nas epístolas de Paulo. Paulo fala do amor entre os irmãos e no amor de Cristo 31 vezes. Ainda a palavra amor de Cristo aparece num total 3 vezes nas epístolas aos Coríntios. Membros aparece 12 vezes em 1 Coríntios, assim como corpo de Cristo aparece 2 vezes. Julgar e julgai aparece cerca de 7 vezes em 1 Coríntios. Ou seja, em nenhuma outra carta vemos Paulo falar tanto da união entre os irmãos ou do corpo de Cristo. Não vemos Paulo falar tanto do amor ou do julgamento como aos carnais coríntios. Não vemos Paulo falar desta união em qualquer outra carta, senão muito mais aos coríntios. E nós, quando somos isto, lá está, serve de ensino para nós. Para nós vermos que nós não devemos julgar os outros, mas devemos exortar. E é por isso que Paulo fala disto, para não criar tanta demanda, e a igreja por si, a igreja dos Coríntios depois, se Paulo não agisse desta forma, se Paulo não tivesse escrito estas 2 epístolas, provavelmente nós nunca saberíamos da história dos Coríntios. Se calhar os Coríntios hoje eram mais conhecidos por ser a igreja que foi destruída naqueles tempos, logo no início. Por isso devemos ler muitas vezes esta carta, a carta aos Coríntios, quando nós vamos pensar em julgar os outros, ou quando pensamos em acusá-los de alguma coisa, nós devemos muitas vezes
pensar e ler esta carta. É por isso que Paulo diz: e digo isto para proveito vosso, para não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração nenhuma. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Quando somos julgados ou acusados injustamente, sabemos que é normal nós termos esta tendência de defendermos, mas nós devemos pensar antes, duas vezes, antes de falarmos ou agirmos uma vez, antes de nós depois sermos injustos com a pessoa que nos está a exortar. Se não fosse assim, Adão não precisaria de advogados, se Adão tivesse agido corretamente, ou se Adão, quando tivesse comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Adão não soubesse que fruto era, Adão seria justo ao dizer que a culpa era da mulher. Mas, no entanto, lemos em Gênesis que Adão sabia que fruto era, e, no entanto, Adão comeu. E se fosse assim, se nós não precisássemos disso, não precisaríamos também de advogados para a nossa defesa, sejamos injustiçados ou não. Mas o importante aqui é lembrar-nos, primeiramente, que, como Jesus, quando foi julgado injustamente, ele não abriu a sua boca. Vemos assim em Atos 8, 32. E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Assim como ele, nós deveríamos fazer o mesmo, pois isso só nos ajudaria. Ou seja, quando formos julgados ou quando formos exortados, muitas vezes, permanecermos calados. Porquê? Porque assim não criaríamos conflitos com outro irmão, não cria demandas, nem havendo troca de acusações. Podendo isso destruir completamente, mais tarde, destruir a união entre os irmãos e muitas vezes dividir a igreja. Poderíamos começar a acusar e a julgar injustamente, tornando-nos até mesmo piores do que os nossos acusadores. Devemos muitas vezes estar calados para agirmos em amor por outra pessoa, não querendo mesmo entrar em conflito com ela, mas impondo a paz. Lá está, sofrendo a injustiça. Isto também porque nós consideramos os outros superiores a nós. Também, ao fazermos isto, somos mais rigorosos connosco e mais tolerantes com os que nos julgam ou acusam injustamente. Também devemos estar em silêncio, porque em nada nós somos bons. E por último, e principalmente, nós devemos sofrer a injustiça quando somos acusados injustamente, porque nós temos um justo advogado. E agora podemos abrir, por último, em 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, soframos a injustiça e o dano, porque se formos vistos como inocentes, depois mais tarde vir-nos-ão pedir perdão, e nós humildemente e alegremente, em paz, perdoaremos os nossos acusadores. Ou seja, em resumo, para resumir, não julguemos por nós mesmos o que é melhor para nós, mas deixemos isso nas mãos do Senhor, falando com Ele, sobretudo, na nossa vida e usando a Sua palavra como guia, sabendo que Ele tem o melhor para nós e para usar-nos também na Sua obra e para nós também deixarmos o Senhor fazê-lo. Muitas vezes o Senhor não faz algo na nossa vida porque nós não deixamos Ele fazer. Queremos ser nós a fazer e depois não avança para a obra. E nós, em oração e pela Sua palavra, devemos estar constantemente em comunhão com o Senhor e deixar Ele fazer isso, a fazer o que Ele tem para as nossas vidas, que será também uma bênção para nós e será para a Sua glória e bênção de outros também. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Em resumo, a segunda parte: não julguemos ou acusemos uns aos outros, mas edifiquemo-nos, exortemos, conforme a palavra do Senhor. Seja isto para a santificação e crescimento. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ao escândalo ao irmão. Romanos 14:13. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós,
que sois espirituais, encaminhai com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Permanecemos firmes na palavra do Senhor, na palavra bem manejada, julgando apenas entre o que está certo e errado, no tempo da graça de Deus, ou seja, na verdade do Evangelho hoje, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Acerca da verdade do Evangelho, tenho que muitas vezes resistir e expor a verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Devemos examinar-nos a nós mesmos constantemente para tomarmos uma atitude em relação à nossa posição, seja conforme a verdade do Evangelho, seja em relação à nossa vida, ao dia a dia. Examinando-nos a nós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, e não sedes conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por fim, soframos a injustiça, porque quando formos injustiçados ou falsamente acusados em relação a alguma atitude, ação ou até mesmo do nosso caráter, nós, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns com os outros, porque não sofreis a injustiça, porque não sofreis o dano. E digo isto para proveito vosso, para não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração nenhuma. Portanto, irmãos, tentemos pôr em prática isto, porque nós não só servirá uma bênção para nós, como também alegraremos o Senhor e manteremos a união entre todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, coisas muito importantes, as quais devemos meditar. Eu só lembrar um pensamento que eu li já há muito tempo, em que dizia: o homem carnal faz tudo e procura mudar os outros. O espiritual faz tudo para se mudar a si mesmo. Sejamos espirituais. E se assim formos, o nosso primeiro objetivo na presença do Senhor é mudar-nos a nós mesmos. Vamos terminar e vamos terminar com a oração. Carlos, vais terminar, se achou. As nossas palavras para ti, Senhor, têm que ser de louvor e de adoração. Em primeiro lugar, porque é assim que deve ser. E particularmente é assim nesta hora e neste momento, por aquilo que nós ouvimos. Damos-te graças pelo Dário. Damos-te graças pela vida dele. Damos-te graças pelos dons. Não é que lhe deste, é que ele está a exercer pela tua graça. Obrigado porque aprendemos muita coisa. E queremos crescer. Queremos melhorar. Glorifica o teu nome. Amém. E continua a ajudar estes nossos jovens pelos quais te damos graças e que tu tens dado à tua igreja. Senhores, que ajudes esta igreja a ser a igreja que tu queres. Uma igreja que te glorifique, que tenha os olhos em ti e menos em si mesma. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O culto já terminado. Que o Senhor nos abençoe no resto da semana e abençoe também a nossa comunhão familiar neste Natal e possamos ser uma bênção para as nossas famílias, levando-lhes o amor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.